Existe todo um mundo invisível trabalhando agora mesmo, ao nosso redor e dentro da gente. Um mundo que transforma açúcar em energia, em comida e até em dor. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na ciência da fermentação para entender como esse processo tão antigo e poderoso molda o nosso dia a dia. Sabe, queimação no músculo e um pão todo fofinho, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Pois acredite, a conexão existe e ela se chama fermentação. É o único processo biológico que liga essas duas coisas e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para qualquer ser vivo, a regra é clara: precisa de energia para viver. O jeito mais eficiente de conseguir essa energia, o plano A das nossas células, é usar oxigênio. Só que, e como não tem oxigênio disponível? O que acontece? Bom, é aí que a vida aciona um plano B genial. Pensa no ATP como se fosse a moeda de troca do mundo celular, sabe? Cada pequena coisinha que a célula faz, desde se contrair até fabricar algo novo, tem um custo em ATP. Se o fornecimento de ATP para a célula inteira entra em colapso, é simples assim. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Imagina só uma molécula de açúcar, a glicose, chegando numa espécie de bifurcação dentro da célula. Ela pode seguir por dois caminhos bem diferentes. E o que decide o destino dela é uma única pergunta: tem oxigênio por aqui ou não? A resposta muda tudo. E olha que legal, não importa qual caminho a célula vai seguir, o comecinho é sempre o mesmo. É um processo chamado glicólise. Basicamente, a célula pega uma molécula de açúcar, parte ela no meio e já consegue tirar um pouquinho de energia disso. O que sobra dessa quebra são duas moléculas menores chamadas piruvato. E é a partir daí que a grande decisão tem que ser tomada. E a escolha é bem clara. Se tem oxigênio, ótimo. O piruvato vai para a mitocôndria, que é tipo a usina de força da célula. Lá, ele passa por um processo que gera uma quantidade gigantesca de ATP. Agora, se não tem oxigênio, a mitocôndria está, digamos, fechada. Aí o piruvato tem que pegar um atalho, a fermentação. É um jeito muito mais rápido de conseguir energia, só que rende bem menos. É a diferença entre um banquete completo e um lanchinho rápido. E aqui está o pulo do gato, o grande segredo da fermentação. O objetivo principal dela nem é aquele pouquinho de ATP que ela gera. A verdadeira mágica é um esquema de reciclagem. A fermentação recicla uma molécula vital chamada NAD+. Sem essa reciclagem, aquele primeiro passo, a glicólise simplesmente para. É como se a fábrica ficasse sem uma ferramenta essencial e a linha de produção de energia travasse na hora. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o como. E vamos começar com um tipo de fermentação que a gente sente na pele, literalmente. Lembra daquela ardência nos músculos quando o exercício tá pesado? Pois é, aquilo ali é a via do lactato trabalhando a todo vapor. O processo é super direto. O piruvato que sobrou da glicólise basicamente encontra outra molécula, o NADH, e diz: "Ei, me passa esses elétrons aí que você está carregando." Ao fazer isso, o NADH volta a ser NAD+, prontinho para ser reciclado e usado de novo, e o piruvato que pegou os elétrons se transforma em lactato. Uma troca simples e genial. E no fim das contas, qual o saldo de energia? Apenas 2 ATPs por molécula de glicose. Se a gente comparar com os mais de 30 da respiração com oxigênio, parece mixaria, né? Só que a questão aqui não é eficiência, é velocidade. Para um atleta numa prova de curta distância, essa explosão de energia rápida é o que faz toda a diferença. Mas e o que acontece com todo esse lactato que se acumula? O corpo joga fora? Que nada! O nosso corpo é muito esperto. O lactato sai dos músculos, cai na corrente sanguínea e viaja até o fígado. Lá, por um processo incrível chamado ciclo de Cori, o fígado gasta um pouquinho de energia para transformar o lactato de volta em glicose, que pode ser usada de novo. É a reciclagem em nível macro. Se alguém quiser ver a fermentação lática no limite do corpo humano, é só assistir a uma corrida de 400 metros rasos. A prova é tão brutal, tão intensa, que os músculos dos atletas operam quase que exclusivamente sem oxigênio. O resultado é um acúmulo tão grande de ácido lático que o pH do sangue chega a cair. É por isso que muitos atletas desabam depois de cruzar a chegada. É o corpo gritando no seu limite. E o mais legal é que esse mesmo processo não acontece só dentro da gente. Ele provavelmente está na sua geladeira agora. As bactérias do gênero Lactobacillus são as mestras da fermentação lática. São elas que transformam o açúcar do leite em ácido lático, coalhando ele para criar iogurte e queijo. Aquele sabor azedinho característico que a gente gosta? Pois é o sabor do lactato. Ok, vamos deixar os músculos e os laticínios de lado um pouco
e partir para outra estrela do show da fermentação. A via responsável por algumas das coisas mais gostosas que a gente tem: o pão, a cerveja, o vinho. Prepare-se para conhecer a fermentação alcoólica. Aqui já tem uma diferença fundamental. Em vez de uma etapa, são duas. Primeiro, o piruvato perde um átomo de carbono, que é liberado como gás carbônico, o CO2. O que sobra vira acetaldeído. Aí sim, o acetaldeído pega os elétrons do NADH, reciclando o NA+, e se transforma no produto final, o etanol. E guarde essa informação: a liberação desse gás, o CO2, é o detalhe que muda tudo. E é esse gás, o dióxido de carbono, que é a alma da panificação e da cervejaria. É ele que infla a massa do pão, criando aqueles buraquinhos que deixam ele fofinho. São as bolinhas que dançam no copo de cerveja ou na taça de espumante. Tudo isso graças a esse pequeno subproduto da fermentação. Então, vamos colocar as duas lado a lado para resumir. A fermentação alcoólica, especialidade das leveduras, nos dá álcool e gás carbônico, a base do pão e das bebidas. Já a fermentação lática, dominada por certas bactérias e usada pelos nossos músculos no aperto, nos dá o ácido lático, fundamental para o iogurte, para o queijo e para a nossa energia de explosão. Mas, como sempre na biologia, quando a gente acha que entendeu o padrão, aparece uma exceção à regra. Uma reviravolta na história. Vamos falar sobre o que acontece quando esquecemos uma garrafa de vinho aberta por muito tempo? O curioso caso do vinagre. Lembra do etanol, o produto final da fermentação alcoólica? Pois então, ele é o ponto de partida aqui. O processo de fazer vinagre começa exatamente onde a fermentação do vinho termina. É uma continuação da história que transforma um produto da fermentação em algo totalmente novo. E aqui vem a grande virada na trama. A produção do etanol, claro, é um processo sem oxigênio, anaeróbico. Mas para transformar esse etanol em ácido acético, a essência do vinagre, as bactérias que fazem isso precisam de oxigênio. Isso mesmo, a segunda parte do processo é a aeróbica. Por isso que, tecnicamente, a produção de vinagre não é uma fermentação pura, mas sim um processo fascinante de duas etapas com necessidades opostas. No fim das contas, a lição que a fermentação nos dá é sobre a resiliência da vida. Ela nos mostra que mesmo quando as condições não são ideais, quando o oxigênio que sustenta uma maior parte da vida se torna escasso, a vida ainda encontra um jeito. A fermentação é como um eco dos primórdios do nosso planeta, uma estratégia de sobrevivência antiga, engenhosa e muito poderosa. Então, vamos recapitular os pontos principais. A fermentação é a resposta rápida da vida para a falta de oxigênio. O objetivo número 1 dela não é gerar um monte de energia, mas sim reciclar o NAD+, a ferramenta essencial para a glicólise continuar funcionando. O resultado é uma quantidade pequena, mas vital, de ATP rápido. E como vimos, esse processo está em todo lugar. No pão que a gente come, no iogurte e até queimando nos nossos músculos. Então, da próxima vez que sentir o músculo arder ou dar uma mordida num pedaço de queijo, lembre-se da incrível dança molecular que tornou isso possível. A fermentação é um lembrete de que o mundo biológico está cheio de processos invisíveis e geniais. Fica a pergunta: o que mais será que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Agradeço a companhia nesta exploração.